Porta-voz de Santa Quitéria tem orgulho de convidar o candidato a prefeito Arilson Ferreira, do Partido PSOL, para a entrevista. Candidato, os cidadãos quiterienses e sertanejos gostariam de saber o que o senhor vai fazer a respeito da agricultura, já que sofremos 5 longos anos de seca. Bom, nós queremos promover ações que potencializem a vida no campo, né? Porque nós sabemos hoje que o campo é o grande motor da sociedade agrícola brasileira. 75% de toda a alimentação que nós consumimos vem da agricultura familiar. Entretanto, nós aqui em Santa Quitéria estamos no semiárido, né? E, diga-se de passagem, o nosso semiárido é o mais populoso do mundo. E nós, por gerações, já convivemos com esse semiárido. E frise-se, nós convivemos com o semiárido, nós não enfrentamos o semiárido. Então é necessário que a gente tenha políticas para poder que o homem do campo permaneça no campo. De tal sorte que esses anos de estiagem nos fizeram perder uma grande capacidade hídrica no nosso sertão. E nossos programas principalmente têm que ver com viabilidade hídrica. Para tal, a gente quer cobrir 100% do município de Santa Quitéria com programas de poços profundos, com programas de cisterna de placas, com programas que tenham açudes ou barragens subterrâneas e assim garantir ao homem do campo a água que é essencial para a sua vivência no campo. Outra coisa é fortalecer a agricultura familiar, como a gente já tem previsto no nosso próprio programa de governo, que toda a merenda escolar do nosso município nós vamos querer comprar dos agricultores familiares, de forma que assim a gente evite o atravessador e vai baratear o custo da merenda em cerca de 60%, porque a gente sabe que mais da metade do custo da merenda está nos atravessadores. Então, é programa do pessoal de Santa Quitéria valorizar a agricultura. Segunda pergunta, candidato, a respeito da cultura. Como o senhor sabe, a cultura é um passo importante para a sociedade. Então, os cidadãos gostariam de saber o que o senhor vai desenvolver na área da cultura. Bom, realmente, quando a gente fala em desenvolvimento, nós não podemos pensar o desenvolvimento das pessoas de uma forma isolada. Cultura faz parte desse desenvolvimento. E nós, do pessoal, associamos isso com todas as outras áreas, como saúde e educação. Nesse contexto, o pessoal tem propostas bem claras para o município de Santa Quitéria. É tanto que no nosso plano de governo nós fazemos menção à criação de 10 centros de cultura no município de Santa Quitéria. Para quê? Para que a gente possa fomentar a cultura no nosso município. Hoje, se nós olharmos bem para Santa Quitéria, o único polo que eu conheço de cultura no município fica no distrito do Lisieux, né? E nós não temos hoje na sede do município e nem nos outros distritos nenhum polo que venha a viabilizar essa cultura no município. Nós vivemos de ações esporádicas do governo. Espera-se, por exemplo, uma semana de junho para fazer uma festa junina e pouco se faz relacionado aos outros anos. Então nós queremos potencializar a cultura de diversas maneiras, nos bairros, com a criação de centros, e lá a gente possa ter também a arte, como a dança, como o teatro, artesanato. Então tudo isso vai ser investido para que a população de Santa Quitéria possa ter acesso à cultura de maior qualidade, o que nós não temos hoje. Agora, candidato, vamos tocar no assunto da crise econômica. Como o senhor sabe, a crise econômica vem sendo um assunto muito comentado nesses últimos anos, e a gente gostaria de que, como plano de governo, o que o senhor tem a fazer para Santa Quitéria? Bom, com relação à crise econômica, a gente tem que entender que isso faz parte de um contexto nacional e também ela deriva de uma crise econômica mundial. Nós não podemos dissociar a crise nesse sentido. Entretanto, a população de Santa Quitéria gostaria de saber quais são as ações efetivas para que isso pudesse ser amenizado no nosso município. Nós temos como base a economia solidária, a socioeconomia solidária. O que é isso? No nosso programa de governo, a gente tenta priorizar ações afirmativas na sociedade quiteriense, de tal sorte que a gente quer que essa economia solidária se crie aqui. Como? A gente quer priorizar o microcrédito para que as pessoas possam ser empreendedores individuais e assim elas possam ter uma geração de trabalho e renda próprias, não necessitando, por exemplo, de grandes empresas que vêm apenas para explorar a mão de obra e depois não tem nenhum vínculo com o trabalhador. Então, uma das nossas propostas é isso. Como, por exemplo, a gente poderia propor aqui uma produção de tijolos intercalados, como alternativa, por exemplo, ao asfalto, que a gente sabe que o asfalto deixa a cidade mais quente. Então, através de fábricas nos próprios quintais das pessoas no interior, a gente poderia fomentar essa economia social em Santa Quitéria. Agora vamos tocar no assunto da educação. Como o senhor sabe,
a educação dos pilares da sociedade. Nós construímos uma boa sociedade com uma educação. O que o senhor tem a fazer por Santa Quitéria com respeito à educação? Bom, todos sabem que eu sou professor de formação, né? E aqui em Santa Quitéria nós temos uma escola de excelência, né? Nós temos o Colégio Paulo Freire. Entretanto, nós acreditamos que a educação ela tem que ser gratuita e tem que ser universal, tem que ser para todos. E isso não é só uma promessa de campanha. Nós do pessoal temos essa preocupação. Então, educação, né, ela é muito mais do que apenas números, apenas decodificação de códigos. O que nós vemos no nosso município hoje é uma educação feita para gerar números, para mostrar para a população resultados fictícios, que não condizem com a realidade, onde nós temos alunos que não sabem ler um texto e interpretar o seu real significado. No nosso governo, nós vamos priorizar sim a educação, investindo em mais colégios de tempo integral, na educação infantil, com a criação de mais creches e escolas infantis, pré-escolas, que é para poder a mãe das crianças deixar o seu filho e ir trabalhar tranquilo, sabendo que ele vai estar com uma boa educação e sabendo que quando ela voltar ele tem sido bem tratado na escola. Então, a escola para a gente hoje é fundamental para que a gente possa, nesse contexto, dar ao cidadão quiteriense as mesmas garantias e os mesmos direitos que tem aqueles que têm uma renda mais abastada, uma renda melhor. Então, nesse contexto, nós queremos mostrar para Santa Quitéria que nós podemos produzir. Agora, vamos tocar no assunto do esporte. Como o senhor sabe, o esporte é uma coisa que é feita em sociedade, que a população preza bastante. E eles gostariam de saber o que o senhor vai fazer a respeito. Bom, com relação ao esporte, infelizmente Santa Quitéria tem uma prática muito disseminada, que é só valorizar o futebol. Eu entendo o futebol como um grande meio de sociabilizar as pessoas, até porque eu já trabalhei em escolas no interior do município e eu vi o quanto o esporte integra a população do interior, inclusive com o futebol. Mas a nossa administração, ela tende a olhar de uma forma mais ampla, tanto no futebol como em outras áreas de esportes que são menos conhecidas, a gente conhece como esporte amador, né? Apesar do esporte quiteriense, o futebol também ser um esporte amador, mas tem esportes que tem pouca visibilidade. Então nós queremos olhar para o esporte em geral como um todo, não dar prioridade a este ou aquele esporte. Apesar das dificuldades, nós temos aqui na Santa Quitéria jovens com talentos que possam representar bem o nosso município. E aí é onde a gente quer integrar as várias áreas do nosso município. Esporte, educação e cultura têm que andar juntos. Eles não podem andar isoladamente. Então a gente quer começar a incentivar a prática do esporte desde as nossas escolas. Não apenas com projetos esporádicos, uma vez por ano, mas que a prática do esporte se desenvolva diariamente em nossas escolas, desde a pré-escola até as escolas de ensino médio. Vamos agora tocar num assunto que é essencial para o desenvolvimento da cidade, a infraestrutura. Como o senhor considera que deve ser a estrutura ideal para os cidadãos quiterienses? Bom, quando a gente fala de infraestrutura, né, então a gente está observando aqui os nossos prédios públicos degradados, e alguns são reformados e com alardeio, mas nós temos que entender que a infraestrutura básica de Santa Quitéria também é a população de Santa Quitéria, né, e essa vem sofrendo bastante. Então, o que a gente pretende no nosso governo? Nós pretendemos gastar o mínimo possível com prédios alugados, nós pretendemos construir uma infraestrutura para que nós tenhamos a nossa prefeitura, a Câmara Municipal, em prédios próprios e adequados ao povo quiteriense para que eles possam ter uma acessibilidade a esses prédios. Nós também vemos as nossas praças, né, que tem um descuido muito grande, apesar das nossas pequenas reformas que foram feitas nas nossas praças. Então nós não vemos o patrimônio do município sendo trabalhado. E aí você fala das nossas estradas. O grande problema de Santa Quitéria também em relação à infraestrutura é que nós temos uma malha viária muito grande. Nós somos o maior município do estado do Ceará e a nossa malha viária é muito extensa, né? Então para recuperar essa malha viária fica muito difícil, né? E a gente sabe que a população do interior do estado, aliás, do município, tem essa questão que é a necessidade de ter acesso à cidade. E não dá para ter acesso à cidade com estradas ruins. Então a nossa administração também prevê uma reconstrução desses ramais e estradas e tentar dar maior acesso à população dos distritos e do interior à nossa sede. Vamos falar agora sobre os grupos transversais de alto risco. Quais são as políticas públicas que o senhor tem voltados a ela como candidato? Grupos?
grupos transversais e de alto risco. Bom, é interessante você tocar nesse ponto, porque, salvo engano, a nossa candidatura é a única que defende as minorias oprimidas. No nosso plano de governo, nós temos uma parte especial que toca aos grupos que são de diversidade, como, por exemplo, LGBTs. Então, nós temos uma proposta clara de criar uma secretaria de diversificação para justamente ter um trabalho mais voltado nessa área. Nós, aqui em Santa Quitéria, temos um grande apoio de um grupo chamado VRA, Visibilidade, Respeito, Resistência e Amor, que a gente trabalha juntamente com eles na elaboração desse nosso plano, né, que dá uma visibilidade a essa população, né, como a gente está falando, que infelizmente ela é muito oprimida, sofre violência diariamente. Então a gente quer trabalhar com esses grupos. A gente quer, por exemplo, mostrar para Santa Quitéria que o nosso programa de governo, ele contempla aquelas áreas que os outros não contemplam. Como, por exemplo, nós queremos ter uma secretaria municipal de políticas públicas para as mulheres. Nós não temos ainda em Santa Quitéria nenhuma política que valorize a ação efetiva das mulheres, né? Apesar de termos as mulheres como a maioria da população de Santa Quitéria, elas não representam economicamente ou mesmo no meio político uma importância no nosso cenário municipal. Ok. Vamos agora tocar na questão da saúde. A saúde é essencial para o município. E a gente gostaria de saber quais são suas propostas, candidato, com respeito à saúde. Bom, a gente não pode pensar na saúde em termos isolados. Para pensar em saúde, nós temos que compreender a saúde como um processo, né, que foi feito ao longo da história, em que a sociedade quiteriense tem que construir de maneiras em vários locais. Nós não podemos pensar a saúde isoladamente. Então, para a gente, saúde é natureza, saúde é educação, saúde é lazer, saúde é moradia, saúde é cultura. Mas, infelizmente, na sociedade capitalista de hoje, a saúde é mercantil, a saúde é meio de vida. E nós não podemos conceber a saúde dessa forma. Nós não acreditamos numa saúde que nega a diferença. A gente não pode acreditar numa saúde que nega atendimento a uma mulher em situação de risco de aborto. Nós não podemos acreditar numa saúde em que 40% a 50% das pessoas desistem das consultas porque demora muito, ou então morrem na fila de espera. É necessário a gente ter uma saúde que funcione. Nós não podemos pensar numa saúde apenas com o horizonte quando tem a doença. Nós temos que pensar a saúde de maneira mais ampla. Nós temos que atacar as causas da saúde, da doença. Então, nesse contexto, nós temos que ter hospital de qualidade, mais médicos que prestem a serviço, sim. Mas a gente também tem que ter uma saúde preventiva. E a gente sabe que uma população educada é uma população que adoece menos. Uma população que tem lazer, uma população que tem moradia, uma população que tem... Vamos agora tocar da segurança pública. Como o senhor sabe, a segurança pública, não só em Santa Quitéria, como no estado, como no Brasil, é uma coisa que preocupa. E a gente gostaria de saber quais são seus planos de governo com respeito à segurança pública, candidato. Bom, seria até uma falácia a gente dizer aqui que vai resolver o problema da segurança pública de Santa Quitéria. Até porque a gente entende que o problema de segurança ele é bem mais complexo do que se pode imaginar. O problema da segurança ele vem justamente de causas sociais. Ou seja, nós temos uma má distribuição de renda, e essa má distribuição de renda é que vai causar a violência nos nossos municípios, tanto em Santa Quitéria como nas demais localidades. Mas nós também não podemos pensar na segurança simplesmente na lógica de aumento de polícia. Aumentar a polícia significa aumentar a violência. Nós não podemos combater violência com mais violência. Nós temos que ter ações efetivas que tentem fazer com que a sociedade quiteriense mude a postura com relação hoje esse programa de segurança. Em todas as cidades que melhoraram a segurança do mundo, essa melhoria se deu com a ocupação dos espaços públicos, das praças, das ruas, né? E é isso que nós pretendemos em Santa Quitéria. Não apenas mais polícia, nós pretendemos trabalhar na causa da violência e não no efeito. Nós não queremos uma polícia que prenda, mas nós queremos que o crime não aconteça. E é nessa área que a gente vai trabalhar, na prevenção de crimes. Ainda que para isso a gente tenha que implantar sistemas de vigilância mais complexos. Entretanto, o nosso foco será no foco social, porque a gente sabe que mais polícia é mais repressão, e principalmente para a população da periferia, porque a polícia ela não pergunta... Candidato, você tem 1 minuto e meio para as suas considerações finais. Eu agradeço ao portal, que é o blog A Voz de Santa Quitéria, por esse tempo que a gente tem,
que é um tempo democrático, e nós que somos uma candidatura que tem pouco espaço na mídia, principalmente no programa de rádio e TV, de rádio aqui em Santa Quitéria, e TV nos demais municípios que o pessoal apresenta candidatos, nós ainda estamos aqui para apresentar as nossas propostas, né, que são propostas um tanto diferentes, porque são propostas que visam o bem coletivo. Nós não trabalhamos com pensamento individual. Nós que não somos políticos profissionais, nós que estamos na rua diariamente, porque para nós do PSOL, política é cotidiano, política é luta. Tanto é que ainda ontem nós estávamos numa reunião aqui que contempla o MAN e a articulação antinuclear, para debater formas de como barrar a exploração da mina de Tataia, de como trabalhar a questão hídrica no nosso município, que nós temos o nosso manancial, o açude Edson Queiroz, com pouquíssima água, bem menos do que é divulgado pela FUNSEMI. Então nós temos que entender que as lutas sociais, elas têm que ser travadas no âmbito municipal também. E por isso o PSOL, ele faz política diariamente. Ele não faz política apenas em época de eleição. Ok. Gostaríamos de agradecer ao candidato Arilson pela sua participação e gostaria de dizer que o Portal Voz Santa Quitéria, seu voto, sua voz.